Olá pessoal, aqui Felipe Pimentel em mais um podcast atualizado, o podcast sobre os temas de geopolítica, de cultura e de sociedade mais falados na imprensa, no mundo, nas redes sociais. E hoje eu estou aqui com as ilustres presenças do professor Rafael Bassi, professor de História, professor de Atualidades do Grupo Unificado, e o nosso divertidíssimo professor Zé Carlos Tamanqueves. Professor Zé, que veio falar e explicar para nós um tema que nós ouvimos falar muito, sempre envolvido com coisas de crise econômica, coisas ligadas a guerras e manifestações, mas às vezes a gente tem muita dificuldade para entender, que é o tema Grécia e o tema Turquia na atualidade. As relações desses dois países, tanto internamente quanto externamente. Então eu vou começar perguntando para o professor Rafael Bassi, o que é que está acontecendo na Grécia? Bom, pessoal, para a gente entender um pouquinho da situação da Grécia, a gente tem que voltar um pouquinho também para falar um pouco sobre a questão da crise de 2008, que começa nos Estados Unidos e que se torna, então, uma crise econômica mundial, que vai afetar várias partes do mundo. E daí a gente tem que ver que uma das partes mais afetadas foi justamente a Europa. E toda a questão da Europa, que a gente já teve até a oportunidade de discutir um pouquinho em outro podcast, que é a questão da formação da Europa, da zona do euro, o fato dessa União Europeia, que é este acordo, esta união entre esses países para melhorar as taxas alfandegárias, para melhorar a economia, para fortalecer a economia. Agora, com essa crise econômica, essa União Europeia foi colocada em discussão e tem gerado uma série de opiniões diferentes. E aí a gente tem que pegar, por exemplo, o fato de que na Europa nós temos países que são economicamente mais desenvolvidos e países que são economicamente menos desenvolvidos. Que países são esses? Por exemplo, a gente pode citar como os países mais desenvolvidos a Alemanha, a França, a Inglaterra, e do outro lado, os países menos desenvolvidos economicamente, a gente tem Portugal, a gente tem a Espanha, que é um outro país que também sofre muito com a questão da crise econômica, e a Grécia, que pelos noticiários a gente consegue notar, talvez seja o país mais afetado. Então essa crise mundial colocou numa posição muito complicada os defensores da própria ideia de uma União Europeia, pelo fato de que agora temos várias discussões, tem gente já questionando. Os questionamentos sobre a formulação da União Europeia já remontam a um determinado tempo, como, por exemplo, a questão da Turquia, a aceitação da Turquia dentro da União Europeia, pelo fato de ser um país dividido em dois continentes, entre a Europa e a Ásia, e a questão de como essas economias, esses países estão lidando com essa crise, né? Nós temos dois grandes polos ali, que um é defendido até pelo presidente da França, o François Hollande, que é de uma cooperação entre esses países, mas uma potência bem maior, bem mais fortalecida, que é a Alemanha, da primeira-ministra, da chanceler Angela Merkel, que tem defendido a austeridade econômica. O que é isso? Se fala muito nesse termo austeridade. Explica pra gente, pra ficar claro, porque eu acho que vai aparecer tanto na prova do Enem quanto na prova da URGS. Esse termo austeridade, ele remete a um controle maior da economia, ao corte de gastos, ao fato do governo fazer uma série de cortes de benefícios, de redução de investimentos em benefícios sociais, em benefícios públicos, e nesse momento de crise para poder segurar os gastos do Estado. E a Alemanha tem defendido essa ideia de uma austeridade para toda a Europa nesse momento. E no caso da Alemanha tem funcionado bem, né?
os indicadores econômicos, os números têm mostrado que na Alemanha as coisas têm funcionado com essa política da Angela Merkel. Inclusive o fato dela ter sido reeleita, né, dela ter sido escolhida para continuar no governo da Alemanha. Já que estamos falando em eleição, na Grécia houve um movimento diferente. Um partido que a gente poderia chamar um partido de esquerda, que se diz um partido de esquerda, que é o que se chama Syriza, que tem como líder um jovem político de 40 e poucos anos, chamado Alexis Tsipras, foi o partido eleito na Grécia e que tem como bandeira, especialmente, contestar essa política de austeridade, porque não quer cortar os benefícios sociais que a população grega tem, utilizando uma alegação de que os bancos internacionais fazem isso porque sempre cortam no lado mais fraco. Né? É mais ou menos por aí, então, esse movimento que está acontecendo. O resultado dessas últimas eleições meio que demonstra que a população grega escolheu o partido e o candidato, o Tsipras de novo, justamente contestando essa ideia. E é por isso até que a ideia de União Europeia tem sido colocada em xeque. Porque o que eles criticam é justamente isso, né? Na primeira grande crise que acontece, a Europa está tentando recuar nessa união entre esses países. E o povo grego demonstra que não está de acordo com esse projeto de austeridade. Agora, também há a questão de essas outras nações europeias não estarem dando apoio a esse partido, a esse projeto do Tsipras. A gente vai ter que acompanhar aí as notícias para ver se ele consegue tirar do projeto essas medidas que ele quer tomar, se ele conseguirá executar essa proposta de benefícios sociais que os gregos não querem perder e que o partido defende também que não deve ser retirado. Mas os bancos realmente estão eles estão recuando nesse momento de auxílio à Grécia. Agora dá para ver que a cilada que se arma nesse momento é que a Grécia sozinha, fora da União Europeia, não parece que tem um potencial econômico para se sustentar. Exato. A economia grega não tem condições de se sustentar sem a participação dentro da União Europeia. Principalmente nesse momento de crise, né, que as indústrias gregas estão cada vez mais com indicadores negativos, que o desemprego está chegando a níveis altíssimos, né, e aí isso obviamente vai virando uma bola de neve na economia grega, e aí nós não temos a possibilidade da Grécia sobreviver sozinha. Claro, porque aí saindo da União Europeia também se perde a possibilidade do capital que circula na União Europeia, e ficando sozinho fica mais difícil ainda ter o dinheiro necessário para cobrir esses gastos sociais que o governo propõe. A alternativa última seria aumentar impostos de um país onde a população já está sofrendo com uma crise econômica. Me parece, né, uma cilada. Exato. Não, e até a questão, se discutiu há uns dias atrás, tem se discutido isso, a saída da Grécia da União Europeia, o que também seria muito problemático, porque para isso teria-se que implantar uma nova moeda, e essa moeda seria fraquíssima, o governo não teria estabilidade para fazer a manutenção dessa moeda, para fortalecer essa moeda. Então, um caminho plausível, um caminho para os mais esperançosos, seria que esses dirigentes, que esses políticos e esses administradores sentassem e dialogassem, né, para ver um caminho possível, para ver uma saída possível para essa crise sem enfraquecer ainda mais a Grécia, sem
empobrecer ainda mais a população grega e que também não acarrete aumento de impostos e que não prejudique ninguém, né? Mas isso sendo bem otimista, né? Claro. A gente poderia, talvez, colocando em termos políticos, Rafa, antes de a gente passar para a questão da Turquia, para ouvir um pouco o Zé, mas a gente poderia, em termos políticos, simplificar isso dizendo que é como se houvesse um conflito entre uma tendência mais neoliberal de enxugamento do Estado e da participação do Estado na economia e, do outro lado, uma tendência mais social-democrata, na qual o Estado tem participação na concessão de benefícios à população? Eu acho que nós temos claramente essas duas tendências se dividindo na Europa, né? Como o caso da França, do François Hollande, do Partido Socialista, e no caso da Alemanha, com Angela Merkel, mais neoliberal. E agora a grande questão é se esse projeto social-democrata e mais de esquerda da Grécia consegue se sustentar com uma economia tão fragilizada como está a da Grécia nesse momento. Mas claramente nós temos essas disputas e se não houver um diálogo e a procura de um meio termo, é possível que a situação ainda se agrave nos próximos meses, e que é o que ninguém espera, né? Todo mundo espera que eles encontrem uma solução plausível o mais rápido possível. É claro. Bom, vamos passar agora para esse tema do vizinho geográfico da Grécia, a Turquia. Zé, o que está passando na Turquia, que eu sei que são várias questões, mas tem pelo menos um mapa geral desses problemas a gente gostaria de te ouvir. Pois bem, antes uma colocação em relação à Grécia. Ainda, né? A economia grega basicamente é turismo e azeite de oliva. A moeda da Grécia, eu estive na Grécia antes do euro, era o dracma, uma das moedas mais frágeis da Europa já naquele momento. Fazer uma festa com $100 em Atenas. Mas, olha só, a questão da Turquia é muito interessante. Lá pelo século XIII, XIV e XV, o Império Turco começou a se expandir, vindo da Ásia. Consegue o grande feito de tomar Constantinopla e estar lá até hoje. Já são mais de 500 anos conquistando um espaço muito importante, estratégico, no Estreito de Dardanelos e Bósforo. Bom, o que vem acontecendo? Esse Império Turco Otomano, durante 400 anos, expandiu para a Europa de maneira impressionante. Para teres uma ideia, os turcos chegaram na cara de Viena, chegaram a cercar Viena. E por pouco não tomaram, talvez, a cidade de Viena. Não conseguiram atravessar o Danúbio. O que interessa para nós hoje em dia é que essa Turquia tem um pequeno problema. O turco não sabe o que ele é. Ele é um povo oriental ou um povo ocidental? Ele está disposto a entrar dentro da visão cristã do mundo ocidental, ou ele não passa de um país islâmico? E dentro dele, a questão religiosa é extremamente séria hoje. Ainda mais com o avanço nos últimos 30 anos dos fundamentalismos islâmicos, em que dentro também temos grupos. E o governo turco, nos últimos 30 anos, em especial nos últimos 15 em função da União Europeia, tenta mostrar para o mundo que não, só um pouquinho, nós somos um país islâmico, mas com a possibilidade e a capacidade de convivência harmônica com a Europa Ocidental. Isto é, tentando dar uma ideia de que eles também podem ser e são ocidentais. Para ter uma ideia, na Turquia, Rafael, tem mulheres que fumam na rua, mulheres que bebem bebidas alcoólicas nos bares. Isso é uma coisa inimaginável dentro de um país islâmico. Não, nós somos ocidentais, as mulheres aqui são mais livres, cortam o cabelo, dirigem carros. Mas isto está nas grandes cidades turcas. Tu vai para o interior da Turquia, e a novela que a Globo colocou foi maravilhosa nesse sentido, a Salve Jorge, que mostrou os turcos na Capadócia. Aí mostrou o turco islâmico mesmo, mostrou como a Turquia realmente é. E eu chamo a atenção para uma questão. O sonho da Turquia é ser membro da União Europeia. Evidentemente que a União Europeia não quer abrir esse espaço da União Europeia dentro da Ásia, e para um país de maioria absoluta islâmica. E também tem uma coisa interessante. A União Europeia usa argumentos para tentar barrar a entrada da Turquia. É evidente que o argumento maior é a questão religiosa. Há uma certa intolerância aí, mas eles procuram na história um argumento. Qual o argumento? Em 1915, em plena Primeira Guerra Mundial, houve o primeiro grande, vamos chamar assim, genocídio do mundo moderno.
do mundo contemporâneo, melhor dizendo. Mais de 1 milhão de armênios foram mortos e massacrados em questão de meses na Turquia. Populações de armênios cristãos foram obrigados a migrar do norte para o sul, em direção à Síria. Essa migração forçada feita pelo governo dos chamados jovens turcos massacrou 1 milhão de pessoas. As imagens são impressionantes. À época, a Europa não sabia, porque estava em guerra, né? E os turcos alegam que foi uma questão de guerra. Não foi questão de guerra, não. Na verdade, o que aconteceu ali foi um genocídio. Talvez a primeira vez que um governo de forma sistematizada, organizada, prevê a eliminação de pessoas. Quando o mundo descobriu, ficou horrorizado com aquelas cenas. E a partir daí a Europa começou a cobrar. E cobra até hoje o quê? Que os turcos assumam esse erro do passado. E esse é um argumento usado muitas vezes pelos países europeus, como a Alemanha, como a própria França, dizendo: olha, aceitamos vocês na União Europeia, desde que vocês aceitem, assumam historicamente esse fato. O que aconteceu? Eles não assumem, se negam a aceitar esse fato como um genocídio, mas sim como um conflito de guerra. E esse ano agora, esse ano 2015, está fazendo 100 anos. Isso comentou muito no mês de março. O único que teve coragem de botar a boca no mundo realmente foi o Papa Francisco, que exigiu da Turquia. E países como os Estados Unidos silenciaram-se, o Brasil silenciou-se. E passou, parece que, meio en passant essa questão. Zé, enquanto estava falando, eu me lembrei que uma coisa que o Enem gosta muito de cobrar é justamente essa questão da formação das identidades, né? E tu ressaltou muito, muito bem ali no começo da questão de uma crise de identidade na Turquia, né? E aí eu me recordei aqui desses debates da entrada da Turquia na União Europeia, que eu me lembro que os pensadores, os intelectuais franceses se engajaram nessa questão, e eu me recordo de um que o vestibular até um tempo atrás adorava colocar trechos da obra dele, que é o Jacques Le Goff, que é um cara que não estuda nada disso daí, que estudava a Idade Média. Medievalista. Teu chão. E que se posicionou de maneira pública contra a entrada da União Europeia, da Turquia na União Europeia, justamente por essa questão da identidade, né? Dessa formação da identidade. E tu acha que tem alguma possibilidade de uma ocidentalização, de uma mudança nessa percepção coletiva, nessa criação da identidade? Eu acho que nesse momento, nesse radicalismo todo que existe em várias frentes do fundamentalismo islâmico, eu acho meio complicado, muito complicado. Porque existe uma outra questão na Turquia, que é a questão dos curdos. É outra questão muito séria, do não reconhecimento do Kurdistão, de um território que pode virar um estado, e os curdos são os principais alvos dos turcos, apesar de existir cidades inteiras, regiões inteiras hoje, com uma certa autonomia já de curdos dentro da Turquia. Mas eu vou te dar um exemplo. Eu acho que, quem sabe, no futuro será possível. O Japão não se centralizou de certa forma? A Coreia do Sul não fez isso? Por que a Turquia não pode fazer? É uma questão que a gente deixa no ar. Ótimo. Mais uma vez, o Zé tem uma capacidade sintética incrível, né? Para quem não sabe, apesar dessa carinha de jovem, foi meu professor, foi professor do Fabrício, só não foi professor do Rafael por uma questão geográfica, né? E não de possibilidade, de tempo, acima de tudo. Então, pessoal, espero que tenham aproveitado, espero que tenham se ilustrado um pouco, entendido esse tema, que é um tema difícil, um tema espinhoso, e fiquem de olho que semana que vem tem mais. Um abraço.